pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast do mundo do iGaming, podcast da nossa indústria, do jogo, das apostas, trazendo sempre para você um conteúdo exclusivo, diferente, um conteúdo especial, um bate-papo especial que gera bastante conhecimento do nosso setor, por causa não só da gente, dos hosts, dos meus colegas de bancada, mas principalmente dos nossos convidados. Hoje é um episódio muito especial, algumas características, eu vou abrir falando sobre isso, e muito diferente. Vão ter essas duas qualidades nesse episódio de hoje, que, se eu não me engano, é o nosso 26º episódio. Nós estamos quase aí às portas de 30 episódios já do Brazilian Lounge Podcast, ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, de gravações e produções do programa que a gente vem fazendo. Queria, então, começar agradecendo a Calma Produtora por fazer possível essa parte técnica, especialmente hoje, vocês já vão entender por quê. E dizendo que chega até você esse episódio, chega até você o podcast, por causa do apoio dos nossos patrocinadores. Graças a Deus, a lista vem aumentando. Com o maior prazer, eu vou citar todos eles. O Brazilian Lounge Podcast chega a você com patrocínio da Super Afiliados, da Online IPS, da Prime Pag, da EBAC, da iGame Media, da Control F5, a Calma Produtora, que eu já citei, a Neco Games, a Pragmatic Play, a BetInfo e, hoje, em especial, um patrocinador pontual que chegou para apoiar esse episódio, que é a Cledex, uma empresa de Business Process Outsourcing, assim que chama, terceirização de serviços de infraestrutura, de contabilidade financeira, voltada para o nosso setor, que vai apoiar a gente nesse episódio. Então, é com prazer que eu recebo os nossos patrocinadores para mais um episódio. E hoje, a parte estranha que eu falei, diferente, eu estou sozinho na bancada. Não sei se a câmera aberta vai conseguir mostrar. Diferente de todos os episódios, eu estou com fone hoje, mas não é porque o Vitoldo está longe, é porque está todo mundo longe. Eu sou o único aqui no estúdio. Os nossos dois colegas de bancada estão fora hoje. Não sei onde eles estão, então quando eles forem dar um alô, quero que eles falem o que aconteceu, onde que eles estão. E depois apresentem o nosso convidado, que também, pela primeira vez, os convidados não estão aqui. Então, eu deixo aqui minha saudação, vamos para o nosso bate-papo. Mas cadê vocês, pessoal? Ale, cadê você, por exemplo? Onde você está, que não está aqui na minha frente? Fala, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Realmente é a primeira vez que eu não estou na bancada contigo. Mas tudo bem, por uma boa causa eu estou agora em Londres, a caminho de Malta, para o evento da Sigma, que é a flagship deles, que eles fazem todo final do ano aqui em Malta, e encerra praticamente o calendário dos eventos da nossa indústria, né? Tirando, com exceção, aí, alguns eventos regionais, menores, né, global, esse é o que encerra. Esperando já ansiosamente para conhecer o da ICE do ano que vem, né? E vai ser pela primeira vez em 80 e poucos anos fora de Londres, né, do Reino Unido. Nós teremos a ICE 2025 em Barcelona. Mas tudo bem. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui. Vitoldo, vou jogar para ti agora, hein? Valeu, Ale. Hoje é realmente um episódio diferente. Não só eu à distância, você também está à distância. E hoje até os convidados estão à distância. E, aliás, é diferente também por isso. Hoje a gente tem 2 pessoas aqui com quem a gente vai conversar. Então, estamos aqui em 5 no podcast de hoje. Vou começar apresentando aqui o deputado Áureo Ribeiro. Ele, para quem está olhando, eu nunca sei, eu tenho medo às vezes da câmera estar espelhada, mas ele está de blusa de azul escuro, sentado ali com a gente. Ele é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, está falando lá da sede fluminense do partido, e ao lado dele ali, um grande amigo de longa data. Estudamos junto na faculdade, inclusive, somos contemporâneos, ele estudava à noite, eu estudava na parte da manhã. De manhã eu estudava os vagabundos, né, Braulio? O pessoal que trabalhava tinha que estudar à noite, e eu estudava de manhã naquela ocasião. Então, Braulio Melo é delegado de Polícia Federal e é secretário parlamentar em Brasília também. Então, cara, é um prazer ter vocês aqui. Passo aí para vocês poderem se apresentar e depois a gente volta lá com o Ricardo. Primeiro, quero dar uma saudação a todos.
que participa desse podcast, saudar aqui o Ricardo, saudar o Alessandro, todos os amigos presentes nesse bate-papo. Falar da alegria de ter sido convidado ao lado do Dr. Braulio, né, que hoje está na minha assessoria, levando toda a tecnologia, informação, tudo que ele aprendeu na sua carreira como delegado de Polícia Civil, de Polícia Federal e no Ministério da Justiça, para contribuir em novas legislações, em aprimoramento do que a gente vive no Brasil, levando tecnologia para que a gente possa, no Congresso Nacional, atender os anseios da população brasileira. Então, estou muito feliz de participar desse bate-papo. Boa tarde a todos. Fico feliz também de estar ao lado do Áureo, além de meu chefe, meu amigo, grande parlamentar no seu 4º mandato, sempre defendendo a bandeira e as diretrizes do Partido Solidariedade, em defesa da população vulnerável, dos trabalhadores desse país. De uma forma geral, a gente sempre debateu sobre o tema, ele sempre foi uma pessoa que contribuía com seus questionamentos diante de um cenário de ausência regulatória, e sempre trouxe também a sua capacidade de entender novas tecnologias, especial quando foi relator da lei de criptomoedas, trazer essa expertise que ele adquiriu durante um longo tempo para auxiliar na atividade regulatória das apostas no Brasil, do jogo, de uma forma geral. A única coisa que a gente sempre debateu é que o segmento precisa, é uma atividade econômica, não existe opção do não-jogo, né? Mas, por óbvio, o poder público ele tem que ser efetivo na atividade regulatória, ele tem que ser capaz de dar também atratividade econômica para a atividade em caso de regulação, e não deixar balbúrdia e, de fato, muita criminalidade organizada atuando de forma indevida no país. E a gente está aqui para contribuir no que for possível. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, pessoal. O nosso podcast tem um bate-papo bem descontraído sobre todos os temas que estão por trás das nossas experiências. Então, é assim que nós vamos transcorrer. E mais cedo eu falei que era um episódio diferente, porque nós estamos todos remotos. Todo mundo vai ser podcaster home office hoje, menos eu aqui, Vitoldo, Alessandro e os próprios convidados. Mas é um episódio especial porque o deputado Áureo é o primeiro político que a gente recebe aqui, é a primeira figura atuante na política que a gente recebe aqui. Ele e o Braulio, o secretário dele. A gente já teve uma audiência, um público diverso aqui de convidados. Beirando os 30 episódios, já veio bastante operador, provedor, assessor jurídico, né, escritório de advocacia. Vieram prestadores de serviços de vários meios, agência de marketing, afiliação, mas nunca tinha vindo uma personalidade da política. E eu imagino que isso desperte uma curiosidade imensa no nosso público para ver para que lado vai essa conversa. Então, eu saúdo os nossos convidados e agradeço muito por a gente ter alcançado, nesse período, um convidado dessa classe, vamos dizer assim, da parte política, para bater papo sobre o ponto de vista deles, do que está acontecendo, como eles veem essa situação toda da regulamentação, e acho que é isso que a gente pode começar a explorar. Vitoldo, podemos começar o bate-papo com eles do jeito que você achar melhor. Legal, Ricardo. Deputado, a primeira vez que eu tive contato com o senhor foi porque o senhor era relator do PL 2303, que regulamentava as criptomoedas. E aí houve uma audiência pública, eu fui lá para falar na audiência pública, o senhor estava presidindo lá a audiência. A gente acabou, por coincidência também, nada programado, mas por coincidência, dividimos um painel na UERJ, se eu não estiver enganado, algum tempo depois. Eu era palestrante lá, o senhor estava lá também. E depois, trabalhando aí em benefício da indústria do iGaming, encontrei novamente o senhor lá empenhado nessa regulamentação. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: me parece um deputado fora da curva que gosta de olhar novas tecnologias, né? Estava mexendo em criptomoeda, foi falar de jogo online e tal. Da onde surge essa veia de tecnologia na vida do senhor, em especial como parlamentar?
Tudo, agradecer novamente. Para a gente é um privilégio estar nesse momento que o Brasil passa pelas suas mudanças tecnológicas. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, eu abri uma empresa. Essa empresa era uma empresa de informática. Peguei a informática no Brasil se iniciando com a chegada dos PCs, na época onde que a gente começou a ter o boom da tecnologia, para entrar nos computadores, com a abertura que o Brasil fez para o mundo, para a importação, e acompanhei essa evolução tecnológica através da informática no nosso país. Fui montar minha segunda empresa em telefonia celular e fiquei sempre nesse ramo tecnológico. Quando cheguei na Câmara dos Deputados, comecei a ter uma atuação e vi como a gente precisava investir em novas legislações que permitiriam o crescimento do nosso país, atrativo para novos investimentos, melhoria do sistema da segurança jurídica, econômica e proporcionar um debate mais atualizado na Câmara. Quando eu cheguei em 2010, eu na Câmara antiga. Antiga que eu falo no debate proposto para a sociedade. A gente propôs em 2015 um projeto de regulamentação dos criptoativos. No momento se iniciava aquele boom de Bitcoin, a famosa moeda digital, e a gente proporcionou um debate à Casa Legislativa que proporcionou ao Brasil criar a sua legislação própria, aprovando um projeto de lei que regulamenta os criptoativos no Brasil, e aprovamos em 2022 no Congresso Nacional. Não paramos por aí, tem outras legislações que precisam ser atualizadas e melhoradas para que a gente possa melhorar esse ambiente. O projeto criptoativo permitiu o Brasil estar na vanguarda de receber novos investimentos, de empresas se instalarem aqui, de olhar a nossa legislação, ser copiada para o mundo e avançar, né, com o Brasil em tecnologia. Não foi diferente quando veio a discussão dos jogos online, da legislação ser alterada e mudada, permitindo a gente ter esse ambiente online para que você possa jogar. Eu não quero aqui entrar no mérito se eu sou contra ou a favor. A gente quer aqui discutir a regulamentação que precisa ser feita para a proteção dos usuários, para a proteção de quem utiliza, para a proteção de quem joga, para a proteção de quem está transacionando no Brasil nessas plataformas. Então, acho que esse é o nosso objetivo desse debate, de a gente poder discutir, melhorar, dar segurança jurídica, dar segurança econômica e permitir, né, que a gente possa ter uma legislação com uma regulamentação saudável ao nosso país. Obrigado, deputado. Ô, Ricardo, depois você aborda com ele um pouco mais essa questão da segurança e do bom ambiente transacional, que é algo que a gente vem batendo nessa tecla aí desde o nosso primeiro episódio, né? Enquanto isso, Braulio, a pergunta que eu faço para você agora é muito parecida com a que eu fiz agora. Delegado de Polícia Federal, de repente se envolve de alguma maneira com a regulamentação de jogo, escreveu artigo sobre o tema. Se eu não estiver enganado, o mestrado tem alguma coisa a ver com o tema também. Como é que surge isso na vida de um delegado de Polícia Federal, olhar pela regulamentação? Porque, de uma maneira geral, você olha, e aí, isso é algo que eu sempre disse e repito aqui publicamente, é um cara, um ponto fora da curva, que consegue entender a utilidade das normas, né? Então, quando começa a lutar por um ambiente saudável, é um salto de qualidade no raciocínio institucional enorme. Como é que foi esse processo aí, Braulio? Então, Vitor, a gente se encontrou em 2013, eu fui convidado para falar na Brazilian Game Congress, talvez nos primórdios aí da possibilidade da regulamentação, por conta do projeto 442. O pôquer era uma atividade lúdica que acontecia paralelamente à minha atuação profissional. Quando a gente mora fora do grande centro, como era o meu caso, tinha pouco acesso à internet, uma das atividades lúdicas que a gente desempenhava era jogar de vez em quando. E comecei a tentar entender como é que funcionava essa atividade online de movimentação de ativos, se o jogo de pôquer era um jogo de azar, apesar de envolver apostas ou não, se aquilo era atividade contravencional.
e a gente descobriu que o mundo inteiro tem uma atividade, uma juridicidade que envolve o jogo, né? Como existe o direito consumerista no Brasil, o direito penal, existe no mundo afora uma juridicidade complexa que envolve a atividade de jogo, né? Com aposta, por conta das suas peculiaridades, por conta do risco que envolve a atividade de jogo com apostas. Hoje a gente tem um conceito bem amplo de loteria de cota fixa, até estava criticando o estava falando sobre isso outro dia. Loteria de cota fixa virou tudo quanto é tipo de jogo, a meu modesto sentido, tá? Mas, e aí a gente se pega olhando para a juridicidade posta, que era em 2013, e fala assim, olha, a gente tem uma legislação de 1941, uma legislação muito antiga, e se você olhar até sobre o nome iuris, jogos de azar, e o capítulo que ele representa dentro do Código Penal é sobre costumes, né? O bem jurídico plenamente tutelado é costumes. Isso surge não certamente de agora. Será que não existia uma necessidade de ter uma visão melhor do Estado, da persecução criminal, que era a minha atividade fim, sobre esse tema? De fato, quando você me perguntou sobre se era minha academia, porque eu gostava, necessariamente eu tinha que ter ciência daquilo que você faz, para você não contrariar normativos internos, né, da sua atuação profissional. Então, aquilo me deixou... Eu percebi que havia um novo campo de juridicidade no Brasil e acabei tratando aquilo como uma atividade acadêmica. Conheci o deputado no parlamento, vi que ele se interessava também para essa modificação de atuação online no Brasil, com movimentação, quebra de barreiras cambiais por conta do criptoativo. Se você olhar bem, as plataformas de cripto são bem parecidas com as plataformas de jogo, porque elas recebem recursos, devolvem recursos de transação entre si. Alguns jogadores, no caso, agora pode até ser proibido, eu até sou contra isso, inclusive. Enfim, de uma forma geral, aí quando a gente chega sobre novos temas, aquilo acaba se transformando num fascínio maior. Você inovar todo dia, você não vai pegar uma informação nova, você vai ter que construir esse tipo de informação, esse tipo de dado que você vai transformar em informação, você vai ter que olhar para o segmento e vai colocar muita coisa porque você acha. Você não tem nada escrito. Essa é a beleza também da atividade legislativa, o deputado faz isso com muita qualidade, ele sempre buscou também se assessorar. Eu costumo dizer que a equipe de solidariedade hoje na Câmara de Deputados é a melhor, sim, é que tem mais pessoas capacitadas, tanto na sua liderança quanto no gabinete. Eu faço parte de uma equipe que tem muito brilho, principalmente nas iniciativas. A gente consegue prever muita coisa. O deputado, por exemplo, no caso dos vulneráveis, pessoas que recebem auxílio do Estado, ele foi o primeiro a capitanear um projeto legislativo, já destacando na 14.970, falando que o beneficiário de Bolsa Família ou de qualquer tipo de benefício teria que ser um excluído, não poderia participar desse tipo de atividade. É muito ruim a gente não ter a noção, uma atividade estatal que informe o cidadão vulnerável que recebe auxílio. Olha, você pode colocar em risco a sua família inteira com o aperto de um botão. Então, assim, esse diálogo é muito, muito, muito bom, muito salutar para a gente que gosta da atividade de forma acadêmica, né? Isso leva a parte acadêmica para a prática, né? Leva para o empirismo. Ótimo, muito interessante, Braulio, muito interessante. O Alessandro, que ainda não participou, está lá em Londres, na frente da tela dele. Ale, quer falar alguma coisa nesse momento? A gente vai ter que fazer mais protocolar dessa vez. Claro. Eu já tinha levantado a mãozinha, descobri o recurso de levantar a mãozinha, muito bom isso aí. Bom, primeiro, obviamente, a gente vê que realmente são pessoas mais antenadas com a realidade, né? Eu ontem participava de uma gravação na Band, com o pessoal do Show do Esporte, baita de um programa legal, um instituto muito importante para o esporte, e a gente vem conversando algumas coisas com a Fabiana e tal, e aí durante a gravação entrou no ar conosco o senador Carlos Portinho, né? Ele
infelizmente, foge um pouco da realidade e decepciona, porque datas completamente fora de contexto e tal, né? Então, é admirável a gente poder ter gente na política hoje ativa, né, na política nacional, disposto a fazer algo por essa indústria, né? Eu sei que tem outras atividades que o deputado também atua, deficiente físico e tal, né? Mas essa é a nossa indústria, né? E ela carece de pessoas dispostas a ajudar. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que o senhor está não sei se é um grupo de trabalho, comissão, muito próximo à questão de redes sociais. E, infelizmente, agora com a pirataria, que vai surgir cada vez mais forte, as redes sociais são a porta de entrada, através dos micro, nano influenciadores, ou seja, aqueles que têm 10 mil, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, que passam assim longe do olhar da grande massa, do público, etc., né? Veículos de imprensa. Como que a gente poderia tentar combater a difusão dessa informação que vai começar agora, milhares, né? Milhares de influenciadores usando redes sociais e sem criar uma coisa de censura prévia, né? Porque também aí já não é legal. Eu acho que o país não precisa de censura, mas precisa ter algum mecanismo, alguma coisa que precisa ser proposta, né? Para cercear essa atividade dos influenciadores que vão promover pirataria forte agora. O senhor tem alguma ideia? Já foi discutido alguma coisa? Primeiro, a gente tem um grupo de discussão, um grupo de trabalho GT na Câmara, que a gente vai discutir essa questão dos fake news, de como é difundido e como é que isso atrapalha toda a relação de consumo por informação, de consumo por venda de algum produto, das informações que são colocadas ali, atrapalha até a nossa democracia, que a gente tem visto muito com informações que não são verídicas. O grande desafio que a gente tem nesse mercado é a gente não consegue regular a tecnologia, mas sim como ela é utilizada no nosso país. O regramento tem que ser nosso. A gente viveu no momento do crescimento, eu tive um debate muito grande na Câmara dos Deputados, dos influências, né, que por detrás de uma tecnologia influenciavam as pessoas a aderir a uma pirâmide e depositar os seus recursos na expectativa de lucro de 10, 15, até 30% por mês. Se a pessoa depositasse um dinheiro naquela conta que ele estava pedindo para fazer ali um aporte e comprar criptomoedas. Isso foi um grande transtorno, criando uma grande confusão no Brasil. Pessoas utilizaram da sua imagem, levaram pessoas à ruína. O Brasil tem mais de 4 milhões de brasileiros lesados pelo crime de pirâmide financeira. São mais de 100 bilhões de reais retirados da economia brasileira. A gente viu o transtorno que isso causou no nosso país. Da mesma maneira, como é utilizada a ferramenta para os jogos online. Você tem influenciadores que ali levam as pessoas a entender que é o melhor caminho a apostar os seus recursos sem nenhuma ciência, sem nenhum preparo, entrar no mundo dos jogos, como você tem diversos adolescentes que levam a você jogar o jogo do tigrinho. Isso é uma preocupação que a gente tem, a carência que a gente tem na legislação brasileira. Então, são ações que vão ter que ser tomadas pelo Congresso Nacional. Tem muita coisa que está assustando a gente, que cria uma inquietude muito grande, como você vê o Brasil tem um artigo publicado no jornal, se não me engano foi o Globo, que colocou que a gente cai o consumo de arroz e feijão
porque a população cada dia está mais pobre, porque ela beneficiários do Bolsa Família, de qualquer programa de divisão de renda, ele vai e começa a aderir os jogos online. Será que é isso que a gente quer para o Brasil? Será que esse modelo que a gente quer de quem utiliza um programa de benefício que está à linha da margem da pobreza, que precisa de um socorro do governo, aonde que todos os brasileiros tiram do orçamento, criam um programa de renda que mexe com toda a economia brasileira para se investir em jogos? É essa discussão que a gente tem que proporcionar. Porque o grande problema, quando o mercado carece de uma legislação, quando tem furos, como está acontecendo com esse mercado, pela falta de eficiência da legislação, que tem a sua regulamentação, o que pode ocasionar daqui a pouco é a proibição dos jogos online no Brasil. É essa preocupação que eu acho que o mercado tem que ter. Cria um transtorno muito grande, a melhor solução daqui a pouco é proibir. Porque não teve a discussão necessária, o debate necessário, a competência necessária, que é mais fácil proibir do que acertar numa regulamentação. E aí a solução passa a ser prejudicar todo o mercado. Então, estou muito atento a essa discussão. Acredito que a gente tem que avançar. Se você for pegar a proibição dos bingos no Brasil, foi em 2023, foi com o presidente Lula. O presidente Lula já fez uma fala pública que pensa, já tem em proibir por causa do consumo da população utilizando a questão dos jogos online, e a gente tem que ter um pacto da indústria com os brasileiros, com a regulamentação digna, justa, para que a gente possa ter a continuidade desse segmento no país. Alessandro, eu quero só fazer um complemento. Eu quero fazer um complemento rápido da fala do deputado, porque quando você fala de pirataria, eu só queria... eu percebo que se trata de... Você fala de pirataria de sites que, na verdade, não são da indústria, são piratas, são sites falsos, são pessoas que não entregam, é isso? Né? São verdadeiro estelionato. É isso mesmo. Sim, esse tipo de ação, pirataria, como se tem na indústria do cigarro e tudo mais, né? Agora na nossa também. É roubo, né? É roubo, entre aspas, na verdade é estelionato. Eles montam, entregam uma plataforma que recebe recursos, não entrega prêmio, enfim, fica à margem mesmo da regulação, da atividade regulatória. Eu queria só fazer um complemento. Influenciador, de uma forma geral, dependendo da forma que foi encarada, estou falando tecnicamente isso, dentro da juridicidade, dentro da atividade criminosa, ela pode ser enquadrada, sim, como partícipe, principalmente ela receber recursos desse tipo de atividade de estelionato. A nossa legislação posta já permite que isso ocorra. Por outro lado, o deputado, nós inovamos mais uma vez agora, protocolamos um próprio projeto de lei, criminalizando o método de pagamento que enviar recursos para o exterior para sites de aposta que não tem outorga, que a única forma de você impedir que haja plataformas offshore que não entregam, que não tem a cara, que não tem o CNPJ no Brasil, e mais, colocamos um parágrafo específico, deputado, quando você fala para eles criminalizando a conduta do influenciador digital que promove site ilegal no Brasil. Esse foi talvez, mais uma vez, poucas pessoas conseguem entender a dinâmica da realidade das apostas e das suas plataformas. A gente debate isso bastante, sim, entre o deputado. É ruim, talvez seja pernicioso, mas é muito pior não ter uma cara de um CNPJ, uma pessoa que esteja no Brasil, para talvez ir atrás se ele estiver errando. Você tem a quem cobrar, você tem como caçar essa outorga. E a lei, infelizmente, não previu algo mais duro para que esses sites operem no Brasil. A outorga é duríssima, né? Preenchendo pelo menos a da União. Ela necessita de uma gama de documentos, de certificações, declarações, são 10 anexos só de declaração de idoneidade, enfim, um arcabouço duríssimo, mas qual é a sanção? Qual é o preceito sancionatório para a empresa que tentar operar offshore? Qual seria essa punição? Né? Tirar do ar não dá certo. Tirar do ar não dá certo, porque ele vai lá, monta um novo www.
não sei o quê, lá em Curaçao, e acabou. Vai ficar aquela guerra de gato e rato, a plataforma está lá, as pessoas estão depositando, enfim. Essa foi a ideia do deputado. Ele entendeu todo o arcabouço procedimental do jogo, de como o cidadão vai lá e deposita, mas ele deposita em quê? Recolhe tributo, não recolhe? Quais são os direitos consumeristas que estão sendo respeitados aí nessa relação, nessa publicidade? O deputado nos dá essa diretriz, se preocupar em cada ponto da juridicidade que envolve esse tipo de plataforma no Brasil. É muito, talvez seja pior, e aí é uma opinião, uma visão ainda, a gente está se consolidando, a gente entendendo todo o arcabouço sistêmico, difícil. Costumo dizer que a atividade do jogo ele passa por todos os segmentos do direito, tá? Desde o empresarial ao direito consumerista. E quem não entende de jogo, quem não sabe a diferença entre um blackjack e um baccarat, não sabe se existe o jogo com aposta com poker em que ele joga contra outras pessoas, ele joga contra, não sabe a diferença do jogo bancário para um jogo rateado, mas uma crítica à legislação chamada tudo de loteria em regra, é um jogo rateado chamado tudo de jogo bancário, misturaram tudo na legislação, mas não foi por falta de sugestão do deputado, a gente falava, né, deputado? Mas... Grande desafio, primeiro, é a gente traduzir, né, esse mercado para a legislação brasileira. Eu tive muitas críticas à aprovação do projeto que regulamenta. Eu destaquei uma emenda na época falando dos vulneráveis que não poderiam ter ali a opção de aderir a um jogo, porque se o cara recebe um benefício do governo porque ele está na pobreza, ele não pode usar esse benefício que é dado pelo governo para jogar. Foi ali, na época, os deputados votaram contra a minha emenda, existia uma pressão, um lobby muito forte na Câmara dos Deputados sobre a matéria, e isso tem se tornado um grande transtorno, porque a gente viveu esse momento na regulamentação das criptomoedas, das plataformas de fora, que operam no Brasil, não recolhem o imposto, e leva as nossas riquezas e lesa a população brasileira. A gente enxergando já isso, já veio para as BEDs, para a gente poder ter um regramento melhor, uma legislação que não permitiria, né, você fazer o uso de uma plataforma fora do país, uma plataforma offshore, para você poder jogar e ali levar suas riquezas, mas sim também para que tivesse uma legislação que não transformasse essa população vulnerável numa população totalmente viciada nas plataformas online. Esse é um desafio da atualidade. A gente tem hoje facilidade em se viciar. Você vê que o telefone celular, da mesma maneira que ele é a grande evolução, mas é um grande vilão também desse tempo. Pessoas não conseguem mais se desligar, não conseguem ter uma noite de sono, não conseguem mais andar sem o seu telefone celular, não conseguem mais ficar tanto distante de uma tela. E isso faz parte do nosso dia a dia. Sempre a gente procura, em qualquer legislação, usar o equilíbrio. Eu sei da importância desse segmento, o que ele representa e como ele é importante, mas sempre para a gente ter ele sadio, a gente tem que cuidar da regulamentação eficaz, que funciona, que entrega na ponta, que proíba os aventureiros, que proíba quem quer explorar fora e que proíba pessoas que acham que nesse Brasil é um grande parque de diversão, não tem regra e você pode fazer tudo. A gente tem um desafio pela frente, isso não está ainda com a legislação robusta, a legislação nova. Eu sou favorável que a gente possa rediscutir, porque uma coisa é quando você vai lá em 2023 e aprova uma legislação para regulamentar as apostas esportivas por cota fixa. Isso é uma coisa. Uma coisa é quando eu libero você utilizar um cassino online. Muda totalmente do conceito principal do que eu tinha em 2023. Uma coisa é quando eu pego esse cassino online e vou para uma camisa de um jogador de futebol. Ou para um jovem de 12, 13 anos utilizar e fazer a propaganda porque ele tem 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, ele utiliza para essas pessoas todos usar no Tigrinho. Se você for na sala de aula hoje
Com adolescentes de 14 anos, eles utilizam e jogam no Tigrinho através do Pix, que o pai dá para ele comprar merenda, ele tenta multiplicar no joguinho. É isso que a gente tem que discutir. É esse problema que a gente está enfrentando na atualidade. E é esse regramento que a gente tem que ter a clareza do que a gente vai aprovar, fazer e como a gente vai tornar esse ambiente seguro, jurídico, que tanto o mercado precisa. Claro, frear na minha porta para os 71 de plantão que ficam rondando e aproveitando da ingenuidade do povo brasileiro e da falta de legislação para aplicar golpe. Tira o dinheiro do cara aqui, não entrega o prêmio e leva embora. Isso tem várias plataformas e que tiveram diversos influentes levando a população brasileira. Bom, eu vou tentar. A gente não está numa situação de normalidade do podcast, então eu vou tentar evitar que a gente faça vários monólogos, né? Vai ser difícil a gente bater papo como a gente batia, mas eu vou evitar que a gente faça vários monólogos, porque, por exemplo, tem umas 2, 3 coisas já que eu achei bem interessante nas falas todas que aconteceram até aqui, então eu vou tentar passar rapidamente por algumas delas para a gente conversar sobre isso, e não só dar minha opinião. Eu vou aproveitar tudo que veio da conversa até então. A única coisa que eu, Ricardo, penso sobre quando eu vejo a regulamentação que se aproxima eu sinto carência de 2 coisas, confesso para vocês dois, deputado e o Braulio. Eu sinto carência um pouco numa parte técnica mais eficiente. O próprio Braulio falou aí de terem classificado como loteria de cota fixa, eu também critico isso. Então eu acho que o tema poderia ser aproximado, vamos dizer assim, com muito mais conhecimento técnico, e não foi, e eu não vejo muito fomento. A gente não se conhece, vocês conhecem mais o Vitoldo, mas nós somos profissionais com certa experiência na indústria. Eu, por exemplo, eu vi a regulamentação dos outros países. Eu atendia os mercados da Colômbia, do México, dos Estados Unidos, no momento pré-regulamentação e pós-regulamentação, e a empresa que eu trabalhava, a Sport Radar, a empresa suíça, eu cuidava do serviço de integridade deles aqui por muito tempo, então eu tinha um pé bem fincado num dos grandes problemas que a regulamentação traz no jogo, né, aos olhos da opinião pública, que é essa questão da manipulação de resultado. E eu via como se tratava isso nas regulamentações desses países que vieram. Mas uma coisa que é notória em países, inclusive desenvolvidos, quando não teve o fomento, não deu certo. E foi tudo reestruturado em 1 ou 2 anos depois. Então eu temo que o Brasil, preocupado nas 2 frentes que eu vejo o governo falar, de certa forma, que é a outorga complicada para tudo ser feito estruturalmente e evitar offshore, e na proteção do mercado para não ter problema, eu não ouço falar do fomento. E quando acontece isso, as licenças são devolvidas em 1 ano, os operadores desanimam, mais fortes ou menos fortes. A gente tem um mercado fabuloso no Brasil, isso é inegável. Eu acho isso muito mais difícil de acontecer aqui do que em outros países, porque é muita gente conectada, é um mercado consumidor muito bom, mas esse é o grande medo que eu tenho. Então, eu sinto falta. Se a gente, por exemplo, vou citar um exemplo do que me fez falar isso. Quando o deputado conta que a gente não é isso que a gente deseja, que o pessoal deixe de comprar arroz para comprar jogo, eu já faço uma outra pergunta. É isso que realmente está acontecendo? Porque não dá para fazer essa medição. E eu sinto dificuldade em ler o que se publica sobre o que está acontecendo nos mercados consumidores em função do jogo e fazer essa afirmação direta, porque você tem que ser técnico e aí envolver todo tipo de jogo, até aqueles que já eram oferecidos há muito tempo, porque tecnicamente todos eles vendem uma chance. Então, é só isso que eu penso quando eu me aproximo do que eu vejo na legislação. Eu vejo pouco fomento e eu me preocupo em isso causar um problema para quem vem operar, e eu ouço muito sobre dificuldade de entrada, para entrar só quem está estruturado e não as offshores, e como vai ser o controle fiscal. Mas eu não ouço falar muito do fomento. Eu acho até que a nossa carga de outorga é uma das maiores que existem, a tributária nem se fala, e se a gente começar a partir só pela parte da arrecadação e controle, a gente mata o fomento e a indústria acaba indo embora, entendeu? Essa é uma preocupação latente do setor. Depois eu falo sobre outras coisas, tá? O que eu quero é que a gente bata papo, então deixei só esse ponto de vista sobre a fala para comentar aqui para o nosso grupo, vamos dizer assim.
Posso completar, Ricardo, antes Por do favor. deputado entrar? O deputado toca num ponto, Ricardo, que eu acho importante, porque eu já vi isso acontecendo, que é o seguinte: eu também acho, tá, que não é isso que está acontecendo, tá? Da questão do Bolsa Família e tal, eu também acho que não é o que está acontecendo, mas a grande questão é a seguinte: é que se a gente não deixar o debate acontecer para que possa ficar, através do debate, demonstrado que não é isso que está acontecendo, a chance de alguém pegar e cortar a regulamentação, afirmando que é isso que está acontecendo, quando na verdade não está, é enorme. Entende? Eu acho que essa talvez o deputado vai falar com as próprias palavras, mas eu acho que talvez esse seja um ponto de atenção. Se a gente simplesmente diz, não é isso que está acontecendo, e fecha o debate, cara, amanhã uma maioria circunstancial dentro da casa então mete uma proibição lá, muda um negócio qualquer, muda uma lei e foi. Ou muda o governo, muda um presidente, muda um ministro, alguém enfia uma portaria qualquer goela abaixo, um decreto goela abaixo, uma medida provisória goela abaixo. Entendeu? Quer dizer, o debate eu acho importantíssimo. Até porque, de novo, eu acho que se deixar a gente debater, a gente consegue provar que não é isso que está acontecendo. Esses números não são precisos, né? Vou deixar aí o deputado falar. Oi, Vitoldo, Ricardo, Alessandro. Deixa eu simplificar isso de uma forma bem clara e bem objetiva. O mercado, para se estabelecer, ele tem que ter a segurança necessária. As narrativas são colocadas. E aí eu vou muito preciso. O usuário de Bolsa Família em qualquer programa de benefício, ele está jogando no Brasil? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer ao segmento. Esse usuário está jogando? Me responda isso que vocês estão no segmento. Vamos lá, Alessandro, que é um... Bom, ele está jogando, ele está fumando, ele bebe cerveja, ele come carne, ele come e consome açúcar, ele provavelmente também consome pornografia. Então, todos os assuntos e matérias que a gente acha, eu, pelo menos, na minha opinião, são assuntos delicados, todos esses, álcool, tabaco, jogo e tal, ele tem acesso hoje. Só vai parar se tiver aquele negócio do Drex lá, aí eu acho que consegue abolir. Mas ele pode estar jogando, que não tem um controle, o Brasil não permite isso. O site está fora, não tem nem como cobrar o cara, mas dando agora a possibilidade desse site estar no Brasil, operando aqui no país, aqui não, aí no país, aí a gente tem uma possibilidade de controle. Eu acho que esse controle vai acontecer. E esse controle vai ser rigoroso demais. Só que, infelizmente, até agora, foi essa coisa toda deslavada, né? Do jeito que está sendo. Mas ele está jogando. Deputado. Ele está jogando e consumindo outras coisas. O povo é criativo, né? Eu acho que o maior trabalho é a conscientização. É trabalhar na mente da pessoa a respeito educação, né? Eu acho que é isso. Educação financeira, trabalhar em cima dos riscos de perder e tal, né? Deixar o discurso de alguns influencers que fizeram durante algum tempo aí a renda extra, renda garantida, prêmio garantido, o horário que está pagando, essas coisas não existem. Tem que trabalhar em cima dessa educação. Mas eu gostei de algumas coisas que tanto o senhor falou, deputado, quanto o doutor Braulio. Putz, a gente fica feliz de perceber que tem gente realmente olhando para a situação, né? Semana passada me ligou, eu já passo a bola aí para vocês continuarem, mas semana passada me ligou um jornalista da Folha, ele recebeu não sei se é uma denúncia, mas enfim, um alerta de que tem uma pessoa que criou um robô. Esse robô identifica banco, método de pagamento, nessa ordem, banco, método de pagamento e site pirata. E ele falou que em breve, eu, no jornalista, me contando, né? Em breve deve sair aí
dentro desse mesmo robô, influenciador e rede social. Os 5 itens lá preparadinhos. Em breve deve sair através do jornalista editorial de Lucas Marquezine, brilhante trabalho que ele tem feito lá em Brasília, né? Mas é isso. Respondendo ao meu ponto de vista, eles estão jogando. Agora, teve erro no negócio lá, contabilizar 3 bilhões de pessoas. Não, isso aí não. Colocaram coisas erradas ali e depois parece que houve até uma correção, saiu do Banco Central, não sei quem falou, ministro e tal, corrigiu que não é bem assim, não. Deputado, eu vou antes de voltar para você, gostei da pergunta, vou entrar depois que o Ale falou. O que eu quis dizer antes da parte técnica é, por exemplo, como é que eu acho que o tema deve ser aproximado, na minha opinião. É mensurável isso? Eu sei que é mensurável quanto se paga e quem são os beneficiários do Bolsa Família, mas o dinheiro dele é 100% rastreável para saber onde está indo, para a gente ter certeza que o número que eles falam de usuários do Bolsa Família estão apostando é um número mensurável, é medido aquilo? Se sim, e eu até agora não tenho clareza de como se faz isso, se sim, eu acho que o questionamento não é porque o jogo é oferecido para aquela pessoa. A pessoa não tem realmente nenhuma noção de gestão do recurso dela. Não era pro recurso estar indo para isso, mas não é necessariamente porque ela é viciada ou porque o jogo existe. Ela provavelmente iria gastar mal aquele recurso com outras coisas, como o Alessandro falou. E essas questões não entram no debate, infelizmente. Só entra a parte que cria uma manchete alarmante, que é tantas mil pessoas ou tantos por cento do recurso do Bolsa Família está sendo usado na indústria do jogo. O que vem por trás disso é que eu acho que tem uma análise muito pobre, se é que é verdadeira. Essa é a questão toda, na minha opinião. Ajudar vocês de uma forma clara e objetiva. A gente tem, vamos falar de recorte, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, um estado com um potencial absurdo, uma cidade que tem uma refinaria de petróleo economicamente forte. Nosso recorte social, quase 40% da população está com algum programa de benefício de renda. Se a gente tem esse recorte, com certeza as pessoas, muitas delas estão jogando jogos online, né? Estão viciadas nesse processo online porque um influenciador vendo na internet é garantia de uma renda extra ou de um complemento de renda ou de ganhar um dinheiro fácil através de um jogo. Claro que o cara tem um dinheiro e ninguém do governo colocou ali. Você ganha um dinheiro, tem que ser gasto assim, assado, com isso ou com aquilo. A gente sabe que quando você ganha um benefício, é uma renda extra. Mas a gente sabe muito bem que essa renda extra, a gente dá a pessoas vulneráveis, que faltou nela, muitas delas não têm um nível superior formado, que não teve uma educação financeira, que não tem um preparo para fazer essa gestão de recursos financeiros. Preocupação 1. Quando você fala que ele pode comprar cigarro, pode, mas não tem propaganda na televisão. E não tem propaganda na internet. Não tem influentes fazendo propaganda desse serviço. Como é bom você fumar, como é bom e gostoso você fumar. Se a gente abolir as propagandas das redes sociais de todo tipo de jogo, eu acho que você poderia falar, a pessoa foi para ali porque ela escolheu aquele caminho, não porque foi ali despertada por uma pessoa de um caminho para ela seguir. Ele jogava, esse cara que recebe o Bolsa Família, jogava muitas vezes no jogo do bicho. Mas o jogo do bicho você tem que ir até o local, falar com a pessoa para jogar, porque o jogo do bicho não é online. São situações, o que me causa, que eu acho que vocês do segmento, como todo, tem que ficar preocupado. Porque a presidência da República desse país tem que ter um olhar. A gente tem as pessoas em pobreza. Se a gente não cuidar desse sistema de uma regulamentação clara e objetiva, o futuro desse segmento é parar. Vai ser mais fácil a gente parar do que regulamentar. Se a gente cuidar de uma regulamentação sadia com as regras claras, a gente tem um avanço, e eu sou defensor do avanço de tudo que é tecnológico, plataforma, para a gente ter continuidade no Brasil. Isso é como se a gente fosse fomentar o debate, a ideia,
para que a gente possa ter futuro no segmento. A gente enfrentou isso com as criptomoedas, como ela foi contaminada o debate de criptomoeda, por empresas que não trabalham com criptomoeda, ofertando criptomoeda e tirando dinheiro da população brasileira. Se a gente não separar o joio do trigo, fica confuso. É esse debate que a gente quer proporcionar, é esse debate que a gente vai fazer na Câmara dos Deputados. Eu tive com o presidente Lula cerca de 10 dias atrás, ele está muito preocupado com o que está acontecendo com as plataformas online, muito preocupado. Estou sugerindo, né, e vou criar uma sugestão para a gente criar uma comissão para debater isso, chamando o ministro do Desenvolvimento Social, chamando a ministra da Saúde, para a gente entender o que está fazendo essa juventude, né, a utilizar esse mecanismo. Agora, claro que a gente tem que ter um olhar. Eu não estou aqui falando que a gente tem precisão nos números acertados. E, claro, quando você dá um benefício, né, a pessoa pode jogar. Eu estou falando assim, o segmento tem que ter uma preocupação. Porque pode existir um clamor popular de quando tiver um recorte e essas narrativas sendo aplicadas, que a população brasileira, de bom senso, vai pedir a proibição dos jogos online. Eu estou despertando em vocês um debate. Esse é um podcast de debate, de ideias, porque a população brasileira depois pode ficar de outro lado e achar que o grande problema do Brasil está sendo dos jogos online. Mas é uma sorte contar com duas pessoas esclarecidas do governo tentando ajudar um setor. É uma sorte, porque imagina essa situação do presidente Lula julgando ser possível proibir um negócio que agora já não dá mais tempo. Eu esses dias fazendo um paralelo aí, conversa nossa aqui, com uma analogia que eu fiz aí com o pessoal uns dias atrás. Então, eu estou no mercado há muitos anos, eu vi as ondas, várias ondas, sobe, desce e tal. Chega em 2018, o presidente, então, Michel Temer, ele abre a porteirinha do negócio que ele não sabe bem o que está abrindo. E sai lá um bichinho. O bichinho vai crescendo, ele vai se alimentando, 2019, 20, de 21 em diante, ele comeu alface radioativa. Ela é hoje um monstro, é uma coisa assim inimaginável. Eu te falo informações ou dados, né? Eu trabalhava 2016, quando eu conseguia bater a meta no meu emprego, lá no meu trabalho, de 1.000 jogadores no mês, era motivo de celebrar. Agora a gente vê um site batendo meta de mais de 600 mil novos depositantes no mês. Esse é o tamanho do monstro. Então, o monstro agora, não sei que corte a internet, outro ponto importante que vocês ambos mencionaram, follow the money, né? Aí eu acho que pega muito. O doutor Braulio foi na tacada certeira, follow the money. Follow the money vai ajudar bastante. Só que a gente precisa lembrar, eu, com todo respeito à população brasileira, mas o Brasil é o país que temos laranja. Antes de 2018, nós tínhamos processadores de pagamento que tinha uma quitanda de laranja, não era era um laranjal. E isso passava batido. Hoje a gente, com Pix, talvez tenha a possibilidade de controlar melhor, tal. Mas o ponto são raros os membros do governo que de fato entendem e se dispõem a ajudar o setor. Eu fico estarrecido de ouvir ontem o senador ao vivo lá conosco, conversando a respeito do mercado, também repetindo as palavras do presidente Lula, de fechar o negócio todo, né? Proibir. Não proíbe, sinto muito. Vi na Turquia, aqui em Portugal, por exemplo, com a entrada da regulamentação,
e a demora em liberar as licenças, mas o que surgiu de aposta esportiva, de site de aposta esportiva ilegal, foi um absurdo. Depois também tem, aí mais para frente teve um problema dos altos impostos, né? Mas enfim, aí já é uma outra história. Alto imposto, ontem o senador falava, uma taxinha que vai pagar, ou a taxinha é a maior do mundo, 30 milhões de reais é a maior taxa de licença do planeta Terra. Então não é uma taxinha, é a melhor taxa que poderia ser alcançada do planeta. E a gente tem ela, 30 milhões, já de cara. 18, 15, 20%, sei lá quanto vai sair do GG. É maravilhoso, o Brasil vai ganhar muito dinheiro com isso. O país tem que ser monitorado. E aí é onde entra também o trabalho de gente como o deputado que pode monitorar. Esse dinheiro está indo para o lugar certo? Esse dinheiro não está sumindo? Isso é importantíssimo. Senão, o que adianta o Cassino pagar 1 bi de imposto e esse dinheiro some? Olha, desafio a conhecerem, não sei se já viram, esse dia saiu num programa na Bandeirantes, os jogadores anônimos. Existem jogadores anônimos, assim como tem para os alcoólatras também, e aí esse programa, não sei se era em São Paulo, mas é um ambiente quase que inóspito, deprimente. Isso aí podia receber dinheiro dos jogos, transformar esse lugar num lugar que acolha, que traga informação, ajuda psicológica. Ninguém quer jogador compulsivo. O Ricardo Marques sabe disso, tem. Ele faz um trabalho maravilhoso. Eu citei, deputado e Braulio, só para aproveitar o gancho do Alessandro explicando melhor, quando eu citei os patrocinadores do programa, eu citei uma sigla, EBAC, Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo. Essa é uma empresa, é um projeto em que eu participo. Eu tive por vários anos, que nem eu falei na introdução, na parte da integridade. E o segundo fator complicado da opinião pública que acompanha o mercado pré-regulamentado é o da ludopatia, que vocês mesmos citaram aí. Então, prevendo que também ia chegar essa onda aqui, eu procurei com especialistas no setor, inclusive talvez no que eu considero os maiores especialistas nesse tema no Brasil. A gente montou a EBAC, a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo. Eu tenho o prazer de anunciar que eu tenho, já nesse primeiro mês pós-publicação da portaria, do jogo responsável, os primeiros contratos, e eu não falo isso com orgulho comercial, eu falo isso porque eu gostei muito da preocupação dos operadores em cuidarem desse tema. Os operadores que são parceiros da EBAC são os principais do ranking brasileiro, não vou citar porque eu acho que não vem ao caso, mas são as principais marcas que a gente conhece fazendo propaganda, e o serviço está plugado e acolhendo, é bem completo, tá? Não é só o acolhimento do usuário que tem propensão, mas é toda a metodologia do jogo responsável em si. Bota o dedo na política, no que eles precisam fazer, na propaganda. Eu fui convidado pela secretaria para escrever um pouco dessa portaria no secretário anterior ao Regis Dudena, né, o Francisco Mansur, e contribuir com esse tema, porque a gente tinha o know-how. Não foi a EBAC, foi o Ricardo, mas eu estou participando do projeto. E eu posso te falar, tá na agenda sim dos operadores. É por isso que eu falo, o setor é maduro nas suas questões. A maioria dos operadores sabem as mazelas, eles contribuem com a integridade. Eu vi isso acontecer por anos na Sport Radar. Eles aprofundaram isso nesse período agora, de fornecer os dados do trading para que eles possam verificar se tem algum indício de manipulação, e eles são muito preocupados com a agenda do vício. Não conheço nenhum operador que entrou para cá quero viciar o pessoal. Eu concordo com todos aqui, principalmente com o deputado e o Braulio, da abordagem errada que foi feita por vários influencers. Eu sou totalmente contra, isso eu sou mesmo. Ela visou uma exploração de uma fragilidade de uma audiência para gerar jogador. Mas os operadores que receberam esses jogadores, eles estão preocupados em limpar a base do que é problemático ou não, e não só excluir, acolher, que é o serviço que a EBAC faz. Por isso que o Alê citou. Eu estou só explicando para vocês isso daí. E de volta, eu queria entender só uma coisa. O deputado Áureo, ele fez a pergunta para a gente do Bolsa Família e a gente respondeu, ele comentou a resposta, mas eu queria ver só onde é que o raciocínio dele ia levar quando ele fez a pergunta. Jogar de volta aí para a gente continuar a conversa. Como eu falei, tentar fazer a conversa fluir, parando do ponto de que ele tinha essa pergunta para a gente respondeu
o nosso ponto de vista sobre o usuário e vamos tentar ver se a gente continua daí. Eu fiz uma pergunta para provocar mesmo, Ricardo, Alessandro, tudo, porque vocês pensam com a cabeça do mercado. É natural, vocês estão no mercado discutindo o dia a dia. Eu estou do outro lado do balcão, vendo os acontecimentos da legislação nova que a gente aprovou, o sentimento político que torna Câmara e Senado no que pode acontecer e vendo que tudo que a gente avançou, a gente pode retroceder por faltar alguns conceitos básicos de como pensa a classe política e como se comporta o Congresso Nacional. Acredito que vocês que estão discutindo têm que sentar com toda essa indústria online hoje, nos jogos, e começar a ampliar esse debate, porque os próximos passos do Congresso Nacional vai ser um freio de arrumação para que isso possa se comportar. Eu sou aqui entusiasta de qualquer tecnologia que a gente possa usar para arrecadar, melhorar a vida do povo. Acredito que esse instrumento, a população tem direito de fazer suas escolhas de onde que ela vai gastar o dinheiro. Sou defensor, né, que a gente possa ter novos empreendimentos e o jogo ser atrativo da classe política para o Brasil, como funciona em Portugal, como funciona em Las Vegas, como funciona em lugares do mundo que avançou. Mas eu tenho uma preocupação no recorte social. A única preocupação que eu tenho nesse momento é que o nosso recorte social precisa ser olhado por esse segmento para que a gente não possa ter um grande transtorno econômico e prejudicar toda a atividade e crescimento no Brasil. É isso. Eu vou proporcionar uma série de debates e quero que a gente possa depois continuar esse debate aqui, mas eu vou proporcionar uma série de debates na Câmara dos Deputados sobre esse assunto específico do recorte social. Eu acredito que esse debate já está proposto, estou pedindo e convocando o ministro Haddad para que a gente possa discutir isso com profundidade na Câmara dos Deputados, porque existem algumas medidas a serem tomadas para que a gente possa avançar com uma regulamentação. Quando eu aprovei a lei do criptoativo, a gente não aprovou a lei e entendia que não precisava ter segregação patrimonial. O tempo foi passando, a gente viu a necessidade, vamos lá e completamos, vamos aprovar na próxima semana, nos próximos 15 dias, a segregação patrimonial. Como é uma lei nova, a da regulamentação das apostas esportivas no Brasil, ela vai ter algumas mudanças, e mudanças necessárias. Então, eu quero me colocar à disposição para que a gente possa entender, dar o subsídio necessário ao debate, fazer isso avançar, fazer o crescimento. Claro que é importante, porque as apostas online ela também deu uma injeção de recursos nos nossos times de futebol. Os times começaram a ser patrocinados, os maiores patrocinadores são as bets, tanto dos times de futebol quanto da TV aberta brasileira. E isso é importante para quem é amante do futebol. Agora entrou no Carnaval, que é a maior festa popular do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, eu acredito que isso é um caminho sem volta. Agora, preocupações básicas para que isso possa estar garantido é importante. Eu fico muito debruçado nesse recorte social, me coloco à disposição de vocês para que a gente possa avançar. Claro que a gente vai ter muitas mudanças e muitos avanços necessários na legislação. A legislação é nova, isso é novo no Brasil, já acontece em lugares bastante no mundo, mas você não pode pegar a educação que é dada nos Estados Unidos de formação, com as leis penais que aquele país tem, com o nosso. Né? Você fala assim, é muito diferente você pegar o recorte social do americano com o recorte social do brasileiro. É essa a preocupação. Queria fazer um complemento, se me permite, deputado. Alessandro falou ali um pouco sobre follow the money, e aí quando você fala follow the money, começa a me bater na cadeira, porque exatamente ali a acadêmica que a gente está debater isso muito com o Vitor, a gente acompanhou isso muito, porque a gente é uma evolução tecnológica, ela passa pelo sistema chamado PIX. O monstro que você falou, Alessandro, ele só se transformou nesse monstro exatamente por essa tipo de atividade que se chama PIX. Se não houvesse esse tipo de facilidade, com aquele apertar de botão e essa movimentação financeira
praticamente instantânea no território nacional, não haveria essas mazelas que estão sendo identificadas. Tá? Eu sou da época em que você tinha, quando você era premiado no site de aposta, você tinha que vender seus ativos digitais, né? Por isso a aproximação, muito costumo dizer que existe uma aproximação clara entre a plataforma de aposta com a plataforma de cripto. Você tinha que vender seus ativos digitais para uma outra pessoa porque você não tinha como receber no território nacional. A gente tinha um debate sobre receber e creditar, receber, esse tipo de movimentação mundial. Era muito mais difícil. Hoje, não. E aí é o ponto que eu gostaria de chegar quando você fala Alemanha. Para que haja efetividade das suas outorgas, que são, ao meu ver, também caras, diante de um cenário mundial, caríssimos, aliado a uma taxa, uma tributação alta também, o segmento deveria se debruçar dizendo que é importante que haja esse tipo de atividade regulatória também nos métodos de pagamento, evitando, para que seu segmento seja efetivo, seja de fato efetivo, que vocês possam atuar dentro, cumprindo as leis, mas impedindo a pirataria que você falou tanto, Alessandro. Sabe? Assim, e mais uma vez, faltam sanções efetivas para quem for operar no mercado irregular, para quem quiser ficar à margem da lei. Né? Uma contravenção penal é suficiente para impedir que o cara continue operando offshore? Não sei. Aí é um debate que tem que ficar também, que deve ser trazido pelos operadores. Olha, a gente não vai aguentar suportar pagar 30 milhões de outorga para disputar com um cara que não paga R$1, não pega uma pessoa no Brasil, não paga R$1 de tributo. E continua enganando o jogador, o apostador, a população vulnerável. Esse debate é muito extenso, é amplo. E quando você fala também, Ricardo, sobre a integridade, é um mal assim, que a gente debateu muito na atividade de persecução, quando a gente estava no Ministério, quando a gente estava na atividade de fim, porque isso vai contaminar a essência da paixão brasileira, que é acreditar que o Vasco vai ganhar do Flamengo, como sempre ocorre, né? Bastão, você sabe. Você vai provocar um dos nossos. Ele estava quietinho, ele vai entrar na Agora pegou na veia. Aqui já tem um problema grande que meu chefe é flamenguista, eu sou vascaíno. Ele estava em vantagem, só que agora essa vantagem não está tão boa assim. Enfim, em breve a gente vai chegar. Ô, Braulio, antes dele vir esbravejar, falando que seria um alarme da integridade o Vasco ganhar do Flamengo, se eu bem conheço ele, eu gostei muito também, vou comentar um pouquinho isso daí. Eu gosto muito do debate, eu acho espetacular. Eu gostei de todas as vezes, quem sou eu também para falar assim do debate, mas eu gostei de todas as provocações que vocês dois lançaram. Eu não vou fazer nenhum comentário em termos de provocação para vocês responderem. Acho que o debate aberto é o melhor, mas o que eu vou comentar é mais uma ilustração para fazer uma pergunta. Você falou da integridade, Braulio. Eu tenho um evento, a nossa audiência já me ouviu falar em outros episódios, então para eles eu vou ser repetitivo, mas para vocês não. Eu tentava, na Colômbia, por exemplo, o serviço de integridade da Sport Radar tinha uma dificuldade de ser vendido porque o público-alvo dele era, principalmente no início, as federações, os organizadores dos eventos. A gente vendia para as federações o monitoramento de integridade para que eles cuidassem da competição. E eu consegui vender aqui na América do Sul para o Brasil, na CBF, na Federação Paulista, que tinha uma consciência muito grande, na Conmebol e nenhum outro país mais, porque as federações não fazem dinheiro. Elas têm uma dificuldade de pagar alguma coisa puramente. Elas sempre me perguntavam como é que eu ia dar dinheiro para eles. Eu falo, não, é um serviço, é para você proteger o jogo. E eu não conseguia vender na Colômbia nem para o futebol, por vários anos. Eu levava lá os alarmes que aconteciam no tênis, no futebol, e não conseguia vender em nenhuma federação. Quando regulamentou, a entidade reguladora lá, chamada Coljuegos, procurou a Sport Radar e comprou ativamente com o dinheiro
que o mercado deixava para o órgão regulador com proativamente o monitoramento para todos os esportes olímpicos. Então, eles resolveram uma questão da indústria, eles atacaram uma questão da indústria proativamente. É o que eu falei, eu não quero deixar isso como uma provocação, por favor, não entendo assim. A ilustração que eu faço, porque a pergunta que fica é, além de sanções, fiscalização e aperto da lei, a outorga, o que é que vai voltar para o mercado, como a Colômbia fez isso, na Coljuegos, o que é que vai voltar para o mercado vindo do nosso órgão regulador, entendeu? Porque eu falei de fomento, esse exemplo não é exatamente fomento, é proteção, mas é ativo, vamos dizer, é um protagonismo que o órgão regulador toma para cuidar do setor. Eu não vejo muito a gente conversar sobre isso, é só essa daí que eu falei, não quero deixar como provocação, mas eu tenho essa experiência na Colômbia que ilustrou bem qual foi a diferença da atuação do órgão regulador que está preocupado mesmo com o setor e não preocupado em fiscalizar e arrecadar apenas, entendeu? É o comentário que eu faria. Eu deixo aberto, se o Vitoldo quiser entrar, já que ele foi provocado e não falou, e depois, para vocês, eu deixo só essa ilustração, tá? Essa questão da integridade era muito latente em todos os mercados e quem regulamentou viu o órgão regulador atuar efetivamente. É uma boa provocação, Ricardo. Não é provocação. Muito melhor. Não, é uma provocaçãozinha de leve, muito melhor do que a que o Braulio tentou fazer. Mas eu não me abalo, eu sigo firme. Ô, Braulio, você que vem da atividade fim policial, você sabe o que me deixa... a gente já conversou isso várias vezes, individualmente já conversei com o Ricardo, com o Alessandro, e agora eu vou falar aqui ao vivo. Você sabe que um negócio que me deixa chateado, cara, aqui no Brasil, é até bom o deputado ouvir, porque a gente tinha que um dia conseguir solucionar isso, cara. O que acontece? Quando eu fui procurado lá pelos meus gringos, lá, meus sócios, Denis e o Steve, eles queriam abrir uma intermediadora de pagamento aqui no Brasil e trouxeram para mim um modelo. Ó, eu quero um negócio igual esse aqui. E o modelo, na ocasião, pagava 1,1% não, 0,38% de IOF, depois aumentou para 1,1%. Cara, eles faziam pagamento de e-commerce e remetiam o dinheiro para fora do país a título de manutenção de dependente no exterior. Cara, não é manutenção de dependente no exterior. Eu estou comprando um produto ou um serviço no exterior. Não estou mandando dinheiro para pagar a escola do meu filho. E aí a gente montou a Online PS e montou do jeito certo. O que acontece? A gente pagava 15% de imposto de renda e 0,38% de IOF. Como é que eu faço para competir com um cara que está pagando 0,38%? Fomos, cara, fiz parecer e tudo, cara, mais de 20 anos, né? 19 anos, para ser honesto, 19 anos em sala de aula falando de direito tributário. A gente foi, fiz parecer, falei com um, com o outro, não sei o quê, conseguimos convencer os bancos de câmbio de que não incidia imposto de renda. Aí, beleza, tiraram 15%, mas pegaram meu IOF e enfiaram no 6,38%. Que era o equivalente a cartão de crédito, a despesa de cartão de crédito. Foi logo na ocasião quando a Dilma aumentou o decreto IOF para 6,38%. E aí eu continuo com 6% para trás da minha concorrência. Aí o troço vai andando. Aí vem Pix e tal, a gente conseguiu organizar, pagando 0,38% igual a todo mundo, né? E aí, só que o que acontece? O meu concorrente, que passou 6 anos, 7 anos, com uma carga tributária muito inferior à minha, ele se transforma num monstro. Aí depois vem, aplica para o MP, paga uma parada aqui, outra ali, e está tudo bem. Quer dizer, a gente tenta fazer um negócio certo desde o início e é esmagado, cara, todo santo dia, violentamente, por conta de uma concorrência ilegal. Um dia sai a lei, ó, tá tudo bom aqui, todo mundo, beleza, vamos embora, tamo junto. Mas, porra, não pode estar junto, entendeu? O cara trabalhou errado durante 6 anos, pô. Né? Então, assim, isso é um troço que incomoda. Eu estou dando o exemplo aqui do método de pagamento, mas se a gente for olhar a questão do operador, é muito semelhante. Né? Aliás, voltando para o método de pagamento, outro dia vem um gringo para mim e fala assim, Vitoldo, preciso da tua ajuda como advogado. Ah, pois não. Faz uma due diligence nesse cara aqui que eu vou contratar ele como nosso provedor de Pix. Aí peguei CNPJ, joguei na Receita, peguei o endereço, joguei no Google Maps. Porra, um casebre.
entendeu? Um sobrado no tijolo, num bairro pobre do interior de São Paulo. Aí eu dei um print e falei, ó, é esse cara aqui que você está contratando? Ele falou, não, com certeza não, ele roda 25 milhões por mês. Eu falei, meu irmão, não sei o que ele roda, mas a casa dele, a sede está aqui. Aí vem um cara desse, num casebre, funciona um tempo, depois vai lá, aplica, pega a licença, não sei o que, e limpa o passado, cara. Assim, o Brasil permite uma faxina de passado com uma facilidade que eu não consigo ver no resto do mundo, entende? Isso atrapalha demais o bom desenvolvimento do negócio. Braulio já me ouviu chorando, me engano, muito sobre isso. É a devolução que eu faço aí para vocês. Eu vou me antecipar ao deputado aqui. Eu não sei se você viu, mas se eu fosse você, pegaria a fala do nosso secretário da Receita Federal na CPI, da CPI de Jogos, e a primeira frase que ele fala, quando questionado, diferente do Mansur lá na CPI, que não sei de onde ele tirou aquilo, todo respeito à juridicidade, direito tributário, dizendo que precisava de regras acessórias para cobrar tributo. Eu não sabia disso. Fui me assessorar para as pessoas. E eu ouvi do Robson Barreirinha lá São Paulo, dizendo que aquele velho princípio de direito tributário, você é especialista, né? Dinheiro não tem cheiro, né? A Receita Federal do Brasil pode estar preparando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que quem fez o equívoco, quem cometeu erro, quem praticou se praticou crime, se deixou de efetuar câmbio, se deixou... Olha, eu acho que o nosso sistema financeiro é muito fechado. Uma hora, quando puxar, como já está acontecendo, não sei se vocês estão percebendo, está acontecendo muita coisa que pode linkar uma coisa a outra e chegar ao que estava acontecendo de errado no mercado, né? E quem praticou o erro, quem estava de forma ilícita, cometendo ilícito, provavelmente vai pagar, ou também não. Né? Não sei se vão pegar todos, o que vai ser feito. Eu acho que a gente tem que pensar no melhor que é para a população daqui por diante, e eu debato isso muito com o deputado me traz esse reporte da realidade das pessoas, da população mais carente, da nossa realidade aqui do Caxias, do segmento, das comissões que ele participa, ele está sempre na Comissão do Consumidor, ele é um grande atuante na Comissão do Consumidor. Eu acho que essa evolução consumerista que foi abandonada, e eu percebo que agora tem gente querendo acertar, né? Falando de, olha, jogo responsável, ausência de excesso, despejando informações equivocadas. Eu acho que esse é o caminho, e te digo, muita gente deve estar preocupada hoje, sim, com o que cometeu no passado, Vitor. Tem muita coisa vindo à tona, tá? E eu acho que seremos, de uma forma geral, até impactados de forma positiva para a melhoria e para a depuração do mercado. Quer falar? Vitor, eu acho que a gente tem um grande desafio. A gente está vivendo um momento novo na legislação do mercado que está em evolução, não só no Brasil, mas no mundo. Esse mercado não cresce só aqui, mas em diversos países. A necessidade por tela, por informação, por tecnologia, ela é latente com todos os brasileiros. A gente não pode ter um telefone celular e a gente pega, é consumido por todas as informações que recebemos. O Brasil é um país que tem mais telefone celular do que brasileiro. A gente gosta de tecnologia, a gente gosta de aplicativo, a gente gosta de app. A nossa vida se tornou mais fácil com essas tecnologias, melhorando a nossa capacidade de desenvolver. Existem preocupações naturais, esse debate é um debate importante. Aqui não tem quem está certo e quem está errado, mas sim de proporcionar um ambiente regulatório que permita o crescimento de qualquer atividade, de atividades que sejam legais no Brasil. Acho que esse processo novo, e a gente não vai engessar, e não é o objetivo de engessar, mas a gente precisa ter um olhar. Quando carece de legislação, a ausência dos órgãos normativos, você tem essas aberrações que acontecem, pessoas que são facilitadas e outras prejudicadas por esse processo.
Infelizmente, a gente tem diversos cenários como esse, diversas empresas operando como essas. A gente viu vários acontecimentos na CPI das criptomoedas e na CPI das apostas eletrônicas. A gente vê a evolução que sofre, né, com tecnologia, até o processo de fiscalização da Receita e da Polícia Federal. A gente não tinha material humano para fiscalizar da forma que fiscaliza, a Polícia Federal investiu muito em material humano, tem divisões hoje preparadas para fazer fiscalizações em diversos segmentos, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito avanço nos próximos meses no Brasil. A gente está numa evolução muito rápida, e a gente precisa, sim, ter uma legislação que atenda às necessidades dos brasileiros e das necessidades dos operadores que estão se colocando à disposição do nosso país para instalar suas empresas aqui. Ô Braulio, você mencionou aí um problema consumerista. Você no governo passado, no Ministério da Justiça, e um dos órgãos do Ministério da Justiça era a Senacom, lá com o Rodrigo Roca. Eu me lembro de que isso já era uma preocupação lá no governo anterior, né? Quer dizer, isso talvez seja algo tão importante que transcende o governo, né? Sai de um governo, entra outro, a preocupação é a mesma, né? Veja, assim, a dificuldade, mais uma vez, eu falei com o deputado, e a gente debate bastante sobre isso, a ausência de capacidade de encontrar a cara da pessoa que está lesando a lei, né? Qual é o caminho para você encontrar um CNPJ de uma pessoa que está abusando do direito do consumidor, que está lesando o consumidor, o dono da aposta, né? Eu acho que esse caminho é muito importante, né? De buscar uma persecução, uma atividade consumerista efetiva para a proteção das pessoas que estão apostando no Brasil. Eu vislumbrei isso lá atrás, ajustando, algumas pessoas vinham perguntar, porque de fato é minha atividade acadêmica, bem distinto do que eu fazia, né? Eu estava ligado à Secretaria de Operações Integradas, mas muitas vezes me procuravam para falar sobre isso, né? Porque quando você está na atividade fim, as pessoas lembram que você tinha essa expertise acadêmica e te questionam sobre isso. Chegou a ter algumas notificações, não sei de onde foi, se parou, se andou, não me recordo o que aconteceu, né? Mas, enfim, eu acredito que esse é o caminho, até mesmo para invalidar determinados negócios jurídicos, mas quem vai decidir isso é a Justiça e os órgãos de controle aí. A gente está aqui para auxiliar, como eu falei, o deputado a dar ideias boas para chegar a um ponto de consenso. Só para finalizar, quando você fala de persecução efetiva, de atividade regulatória efetiva, não sei qual seria o melhor caminho para ter mais capilaridade na dificuldade regulatória, até mesmo para impedir que haja uma concorrência desleal com as outorgas que são caríssimas, né? Aí vai ficar a critério do governo para saber qual seria o melhor modelo fiscalizatório, até mesmo para proteger o mercado dessa atividade pirateada que o Alessandro falou, né? Se a SPA junto ao Ministério do Esporte, ou até mesmo, quem sabe, uma agência reguladora que possa dar mais segurança jurídica para que as empresas que aportarem o recurso para ter sua outorga tenham, de fato, retorno financeiro, ciente de que eles hoje estão obedecendo uma legislação que pode vir a ser muito dura, né? Você acrescentar uma coisa? Ótimo, Braulio, deputado. Eu vou encaminhando o nosso bate-papo aqui para a fórmula que a gente sempre usa. Nós vamos começar agora o ping-pong. Lembrando, vou fazer uma menção de novo aos nossos patrocinadores, lembrando um por um da nossa lista extensa e saudável dos operadores. A gente tem aqui como patrocinadores do podcast a Super Afiliados, uma empresa de marketing de afiliação do setor do iGaming, a Online IPS e a PrimePeg, 2 meios de pagamento, métodos de pagamento. O Vitoldo citou algumas nuances da jornada da Online IPS aqui durante esse podcast.
e a Prime Peg é uma outra apoiadora do podcast nesse mesmo setor. A EBAC, que eu também acabei citando um pouco da atuação dela, a empresa brasileira de apoio ao compulsivo, que trata essa questão do jogo responsável. A iGame Media e a Control F5, duas agências de marketing, a iGame Media mais o digital, a Control F5, uma agência generalista, por exemplo, uma agência abrangente, as duas provedoras de marketing para o setor. A Neco Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos, a Pragmatic Play, outro estúdio de desenvolvimento de jogos, e a BetInfo e a Media Partners, duas empresas também de mídia atuantes no setor. Esses são os nossos patrocinadores, sem falar que nesse episódio a gente tem a Cledex, a empresa de outsourcing, de terceirização de infraestrutura de contabilidade e finanças, apoiando aqui o Brazilian Lounge Podcast. E Braulio, e deputado Áureo, a gente sempre faz na sessão final do nosso bate-papo aqui uma sessão de ping-pong, que é para a audiência conhecer mais a pessoa por trás do executivo, ou no caso do político, que é o nosso candidato. Então, são perguntas mais rápidas, mais diretas, mais do perfil pessoal da pessoa. A gente fez uma brincadeira já aqui durante a conversa sobre sobre os times de futebol. A primeira pergunta é relacionada a isso. Qual o seu time do coração? Que esporte você gosta? A gente vai jogar a bola do ping-pong entre o Vitoldo, o Alessandro e eu. Eu começo com essa perguntando se vocês têm alguma preferência por algum time de futebol, são torcedores de algum time de futebol. Braulio já deu uma pista aí, então jogo para vocês a primeira bola do ping-pong. Flamengo, sou vascaíno de coração. Joia. O esporte preferido é o futebol ou tem alguma preferência? É a segunda pergunta do ping-pong. Qual o esporte favorito? Futebol. Eu sou apaixonado por futebol, mas eu venho da luta também. Sempre treinei jiu-jitsu desde menino. Porque no Rio de Janeiro é a segunda esporte de quase todo mundo. Vocês sabem que ninguém negou o time do coração, ninguém falou, não torço pra ninguém, sou da seleção brasileira, mas teve muita diversidade nessa resposta. Nem todo mundo é futebol, como eu sou e vocês dois também são. Já apareceu luta, já apareceu esportes americanos, bastante coisa aqui. Essa parte do ping-pong traz sempre uma informação curiosa nesse ponto. Ale, Vitoldo, vocês querem jogar a próxima bolinha do ping-pong aí? Eu quero. Se vocês entram num cassino aí, qual é o jogo preferido? O Braulio eu vou chutar que é pôquer, mas vamos ver o que ele vai dizer lá, deputado. Meu rolê, eu gosto muito de jogar pôquer, eu sou apaixonado mesmo. Não tenho jogado pôquer, mas eu sou apaixonado pelo pôquer porque de fato é uma atividade mental e tem habilidade envolvida, enfim, para mim é muito importante ter essa atividade lúdica, mais uma vez. Joia. Deputada, a Roleta é a grande campeã também no nosso podcast. É a grande campeã, né? Vai lá, essa daí de lavada. Eu acho que é um jogo bonito, é um jogo interessante, né? Tem todo um glamour ao redor, né? Bom, a minha única pergunta que sobrou aqui do nosso tradicional ping-pong é país ou viagem, local fora Brasil, né? Brasil a gente já ama de paixão, mas fora do Brasil, diga aí, deputado e doutor Braulio, qual o destino de viagem? Singapura. Cara, Singapura? Sou apaixonado por Las Vegas, viu, cara? Acho que Las Vegas Las Vegas é a famosa Disneylândia do adulto, né? Lá é maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer, joguei o Campeonato Mundial de Pôquer, foi bem legal, foi uma experiência grande. Inclusive, um brasileiro foi campeão mundial, meu amigo pessoal, André Cari, e nesse ano também teve um jogador que não era regular, que não é um jogador que a gente chama de recreativo, que chegou a ganhar $1 milhão num torneio muito grande em Las Vegas, e a gente conheceu, enfim, foi bem bacana, foi bem legal. Maravilha, legal. O deputado inovou com Singapura, não lembro de alguém ter ido tão longe nessa resposta. O Walter mencionou Singapura, eu acho. Eu acho que o Walter, durante porque ele viaja demais, né? Sim.
eu acho que ele mencionou alguma coisa, mas não era a preferida dele. Essa pergunta, Braulio, deputado, ela vem porque a gente geralmente recebe colegas do setor e ela vem atrelada ao evento, né? Porque a gente viaja muito atrás dos eventos. O Braulio até falou da participação num BGC dos primórdios. Então, eu não sei, talvez o deputado não frequente tanto, mas se tem algum dos eventos da indústria que, atrelado à pergunta da viagem, é o evento de preferência. Existe um em Las Vegas, né, Braulio? O Global Game Expo em Las Vegas, que aconteceu há pouquíssimo tempo, questão de um mês atrás, mais ou menos até. Se você tem algum evento marcante da indústria que você queira citar, é a última pergunta, ela vem atrelada à viagem. Não. Eu não fui às ICE, né? Que ocorrem todos os outros eventos que ocorrem fora do Brasil, mas acho que eu gostaria sim de, no próximo evento em Barcelona, participar mais dessa parte de eventos. Eu sempre fiquei muito focado na atividade que estava ocorrendo no Brasil, tinha o próprio mestrado que eu desenvolvi, algumas atividades acadêmicas paralelas que impediam também de viajar, né? Sem contar a pandemia também, que foi um grande lapso aí, de ausência de sair do país, enfim. Beleza, tá entendido. Pessoal, eu faço então aqui meu agradecimento principalmente aos convidados, ao debate aberto, às provocações saudáveis. Eu gosto muito de ver o debate sendo feito com nível. A gente teve a oportunidade de colocar também as nossas preocupações. A gente teve essa dificuldade de fazer a conversa fluir, porque nós não estávamos próximos para bater papo realmente, então tivemos que respeitar a mudança de câmera, levantar a mão virtualmente, mas deu para conversar bastante sobre o tema. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a Calma Produtora pela infraestrutura. Vou deixar os meus colegas também de bancada fazerem a saudação deles e depois, se quiser, o deputado e o Braulio também fazerem a despedida deles ou alguma consideração final, agradecendo bastante a participação de vocês desde já, e um abraço para todo mundo. A gente volta no encerramento. Ale Vitoldo e deputado Áureo e Braulio, é com vocês também as saudações finais. Eu fico mais uma vez, vou repetir, extremamente honrado. Me desculpe por atrasos que eu tive, mas fico honrado de ter chego no nosso simples podcast a esse nível, ter pessoas como vocês participando e trazendo um ponto de vista que até então a gente não tinha, né? Nós tínhamos todos os fornecedores ou categorias, mas alguém do governo, alguém da Polícia Federal com esse tipo de background, a gente, é uma contribuição fantástica. Eu acho que foi até pouco tempo. Eu sei que o tempo é corrido todo mundo, mas podia ficar aqui umas 2 horas e facilmente teríamos assunto. Mais uma vez, obrigado a vocês. Eu acho que a gente esqueceu de falar aqui. Curta, compartilhe, comente, capitalize, aprendam isso para a audiência, né? Aprendam um pouco com esse conteúdo todo que a gente vem trazendo, que eu acho que é fantástico. Com você, Vitoldo. É isso aí, Lê. Eu faço as suas palavras como minhas aqui, cara. Uma grande honra, deputado Braulio. Fico muito feliz que vocês tenham aceitado aí o convite. O convite foi meio despretensioso, pensando, cara, não vai conseguir fechar a agenda, o deputado está correndo e tal. Então, eu estou muito honrado, muito satisfeito de trazer o nosso pequeno projeto aqui, o nosso pequeno podcast a esse nível. Muito obrigado aí a vocês. Para quem está em casa aí, até a próxima. Curta, comenta, compartilha, capitalize, manda essa mensagem adiante. Deputado Braulio, a despedida de vocês. Quero agradecer o convite, a alegria de participar desse podcast com você, Vitoldo, Alessandro, Ricardo, com o Braulio. É importante e é sadio o debate, onde a gente pode colocar pontos de vista diferentes. Vocês que ficam muito falando do mercado, a gente está do outro lado do balcão, falando com o consumidor brasileiro, com os deputados, senadores, com a classe política, mas eu tenho certeza que isso é fundamental para que a gente possa construir soluções que permitam a gente alavancar novos investimentos no nosso país, trazer riqueza para o Brasil, mas também garantir a segurança jurídica e econômica do povo brasileiro. Então, estou muito feliz, curta, compartilha, envie para um amigo, e nosso bate-papo não acaba aqui. Através das redes sociais você pode tirar todas as dúvidas que tiver, a gente está à disposição do povo brasileiro. Na toada do meu deputado, meu amigo, Áureo Ribeiro, agradecer a todo mundo, Vitoldo, Alessandro, Ricardo,
Finalizando, acho que a gente abordou quase todos os temas, e sim, mais importante, relativos à regulação da atividade. Eu acredito que seja uma atividade econômica, de fato, pujante no Brasil, não dá para dizer que não seja, não dá para tratar essa atividade somente como atividade criminosa, levando em consideração o que ocorreu lá em 1941. Acho que a evolução e a discussão é muito importante para a evolução. Não, acho que não existe a hipótese do não jogo. E, diante desse cenário regulatório que se aproxima, o debate é muito importante, olhando para todos os segmentos, como o deputado falou, em especial para quem está do lado do balcão, dar uma opinião acadêmica, olhando para todas as matrizes, principalmente por conta da complexidade que envolve a atividade de jogo no Brasil. Mais uma vez, obrigado. Curtam, compartilhem e se precisar, mais uma vez, o gabinete do deputado Oliveira vai estar à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Agradeço, então. Espero que a gente consiga continuar esse debate em qualquer outra instância. Agradeço vocês terem deixado as portas abertas para dar continuidade. Essa foi, no nosso tempo aqui do podcast, uma amostra de um debate aberto. E eu agradeço a você que assistiu, encerrando agora aqui o programa. Espero que da próxima vez a gente esteja todo mundo reunido na mesa, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. De novo, os 4 Cs: curte, compartilhe, comente, capitalize. Obrigado para a Calma Produtora que fez isso acontecer novamente na infraestrutura. Um abraço para vocês que estão assistindo, espero que tenham gostado. Tchau para todo mundo. É isso aí.